Bem-vindos para mais uma entrevista no âmbito da Iniciativa Química, uma rede de saberes. Hoje para conversar com a professora Helena Gil e com o engenheiro Pedro Brandão. Obrigada por terem vindo. Primeiro as senhoras. Senhora professora, não vou desfiar o seu currículo porque demoraria a entrevista e ainda continuaria. Mas o facto de ter iniciado os seus estudos, optado pela Física ou Química e depois Engenharia Química. Se hoje é normal ter muitas mulheres na ciência, quando começou não era assim tão normal, havia poucas mulheres na ciência. Bem, em primeiro lugar, posso começar como quiser? Como quiser. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer esta iniciativa, quero agradecer ao Departamento de Química por me terem convidado para estar aqui. É um grande prazer que eu estou aqui nesta casa, onde comecei, e ver caras familiares. Não quero deixar de nomear aqui, e aqui também, que eu tenho a certeza, o engenheiro Pedro Brandão, o meu professor aqui, de quem eu gostei muito e que não posso deixar de evocar, que é o professor Alves da Silva. O professor Alves da Silva foi quem me encaminhou mais naquilo que eu sou hoje. Claro que eu tive as minhas aulas de Química, que foram muito boas com os professores, com os senhores, muitos daqui que tiveram comigo, mas quem me deu o impulso para quem eu sou hoje foi o Dr. Alves da Silva. Eu não posso esquecer que aquilo que eu sou hoje é o Dr. Alves da Silva o deu. Tudo aquela genica que eu tenho hoje, porque tenho. Já vamos falar disso, tenho mesmo. Foi o Dr. Alves da Silva que me obrigou a tê-la, né? E portanto eu não queria salientar aqui a importância que o Dr. Alves da Silva teve na minha vida. E agora já volto à sua pergunta. Bem, eu também não sou assim tão velha. Não estamos a dizer isso, porque quando eu comecei a licenciatura em Ciências Físico-Químicas em 1963, que fizemos outro dia 50 anos, já havia muitas mulheres no meu curso, já havia bastantes. E começámos com o curso de Ciências Físico-Químicas, foi o último curso que houve em Ciências Físico-Químicas, que sou do tempo, que vou lembrar, do reitor da Universidade de Aveiro, o Júlio Pedrosa, do José Dias, que lembro aqui a memória dele, do Carlos Paliteiro, que também aqui lembro a memória dele, e da Luísa Leitão. Também tenho que relembrar aqui as três pessoas que começaram comigo e que começámos com as Ciências Físico-Químicas, aqui nesta casa, ainda no edifício velho. Estive aqui, depois fui aqui professora, fui professora na Bioquímica e fui para a Engenharia Química. E já havia muitas mulheres na altura, já éramos muitas. Já. Na universidade também? Sim, na Universidade de Química já havíamos muitas mulheres. Nestas áreas das ciências? Sim, nas ciências, nas químicas já éramos muitas. Como é que evoluiu para a Engenharia Química, que depois fez o seu curso académico? Pois, eu fui aqui porque o professor Lélio convidou-me para ir para a Engenharia Química. Ele achou que devia haver também uma pessoa de Química na Engenharia Química. E, portanto, ele convidou-me para ir para lá e eu fui. E estou satisfeita por estar também na Engenharia Química, mas também não me esqueço da Química. E nós, a Química é precisa em todo o lado. E acho que desempenhei o meu papel na Bioquímica, também a Química é precisa da Bioquímica e a Química também é precisa na Engenharia Química. E estou muito satisfeita de estar e gosto de estar na Engenharia Química porque também vejo que posso aplicar a Química que eu aprendi aqui na indústria, está a perceber? Portanto, eu aplico a Química na indústria e nas outras áreas, como na medicina, nos biomédicos, etc, etc. Já vamos falar dessa relação. A senhora professora foi uma das pioneiras no estudo em Portugal dos materiais poliméricos. Isso fomos. Eu comecei aqui com o Dr. Alves da Silva, com licença. O professor Alves da Silva e eu começámos aqui, portanto, nos anos 60, a Química Têxtil. Depois, o Dr. Alves da Silva começámos com a Química Têxtil, depois ele passou para os polímeros sintéticos, ele foi a primeira pessoa a dar as práticas de polímeros sintéticos em Portugal e ele elegeu as práticas. E tenho muito orgulho nisso, e aqui o nosso engenheiro Pedro Brandão foi nosso aluno.
química têxtil e os polímeros, portanto, o Dr. Alves da Silva, fomos as primeiras pessoas neste país a ensinar os polímeros. E naquela altura até era muito engraçado ensinar polímeros, porque nós... Jesus! Porque naquela altura não havia... Os senhores agora, quando têm falta de equipamento e de material de vida, não venham dizer isso. Porque eu lembro-me, posso dizer, não posso? Deve. Eu lembro-me quando nós quisemos preparar a primeira borracha sintética no laboratório. Bem, e era preciso, portanto, a primeira borracha sintética era com estireno e butadieno. Ora, o butadieno é um gás. Bem, a Dina é desse tempo. Olha, não, mas teve práticas comigo. Ora bem, e lembro que estava o senhor da oficina, que era o senhor Aníbal. Depois morreu num desastre, não foi? Bem, e o doutor Alves da Silva, que encontrava estas receitas todas nos livros, e disse-me: Dona Helena, nós temos que fazer uma borracha de estireno butadieno. Está bem, só estou. Mas não temos a garrafa para fazer isso. Bem, e eu fui ter com o senhor Aníbal. Ó senhor Aníbal, nós temos que fazer o butadieno de estireno. Bem, e é preciso uma coisa que aguente um gás lá dentro. E ele pensou assim: ó doutora, não se importa, vamos buscar uma garrafa de laranjina C, porque a laranjina C aguentava a pressão. Portanto, na altura fizemos butadieno de estireno com uma garrafa de laranjina C, que saiu muito bem. É só para verem que na altura, quando nós fazíamos materiais poliméricos, nós tínhamos que adaptar o que tínhamos aqui e não havia esmerilados, eram rolhas de borracha com clódio e fazíamos isto tudo. E outra das coisas que nós temos que aqui dizer, que o Dr. Alves da Silva, pioneiro nesta casa, trabalhávamos com as empresas de cortumes na altura e que adaptávamos o tour com empresas já de cortumes a fazer íamos buscar as peles, aquela empresa que já não existe ali no fundo da... Na Casa do Sá. E os alunos de Engenharia Química, coitados deles, comigo, faziam experiências com as peles, com os cortumes ali, cheiravam mal, mas fazíamos essas experiências todas graças ao Dr. Alves da Silva. Portanto, primeiro começámos com os cortumes, começámos com a lã, com o algodão, portanto com a celulose. Trabalhámos já com polímeros natural na altura, né? Com o ácar e com esses polímeros naturais todos, e depois foi com o Dr. Alves da Silva começamos então para as práticas, e os engenheiros químicos nas aulas práticas comigo, e com detergentes, e tensioativos, isto tudo, graças ao Dr. Alves da Silva fazemos isto tudo. Antigamente associava-se muito a química às empresas, à indústria poluente, não é? Entretanto tudo sofreu uma grande evolução. Sim. E a professora, por exemplo, evoluiu muito e tem trabalhado muito, pelo menos tenho acompanhado, nos biomateriais. Sim, depois eu passei para os biomateriais, sim. Portanto, a química acompanhou essa evolução e a população em geral é que ainda tinha essa ideia que a química estava ligada à indústria poluente, que já não é nada assim, não é? Ainda é um bocado, mas já agora também já há muita preocupação da purificação de efluentes, já há muita essa preocupação, não é? E também ainda colaborei também com a imobilização, já fui mais para as engenharias, quando estava nas engenharias, também tive projetos em que depois começámos a preparar reatores com catalisadores imobilizados, com enzimas imobilizadas, com células biológicas imobilizadas para purificação de efluentes. Até tive um projeto com uma empresa que já não existe, aquela de fábrica têxtil, como é que se chamava? A Mondorel, em que fizemos um reator, até foi com fermento padeiro, foi com formato padeiro, que tinha saccharomyces não sei quantas lá imobilizadas, e que depois extraíam os corantes dos rios, até fomos lá buscar, e portanto já começámos aí também a fazer um trabalho nessa área, e agora a coisa está muito mais evoluída, que eu agora, depois destas coisas todas, virei muito para a área dos biomateriais, apesar de ainda continuar com a indústria dos polímeros noutras áreas, que a senhora sabe perfeitamente os projetos da faculdade. Sim, tenho acompanhado. Já vamos falar dessa ligação, porque a professora é um exemplo vivo de transferir conhecimento para as indústrias e trabalhar sempre em articulação com a indústria. Mas também é preciso a química básica para ajudar. Um ex-aluno da sua professora e também da indústria.
Se a pessoa não ensina, uma coisa que eu reparo sempre que vou aos laboratórios e sempre que vou divulgar um projeto da senhora professora, e que dizia há pouco, eu tenho muita genica e devo... Coitados os meus alunos. E incute essa genica aos seus alunos. Coitados, está, Isso é essencial também para a formação depois e para a entrada no mercado de trabalho. Sim, é importante os alunos gostarem daquilo que estão a fazer e nós darmos a sensação de que aquilo que eles estão a fazer é importante e levá-los a gostar daquilo que estão a fazer. E eu acho que, por exemplo, eu penso assim, quando a gente tem um projeto, eu faço sempre assim, em vez de começar por eu procurar um projeto que me agrada a mim, desenvolver um tema, eu começo por procurar o que é que as pessoas precisam. Está a perceber? Mesmo quando eu transformo na parte da biomédica, é quase ridículo a gente começar um projeto sem saber o que é que os médicos precisam. Ou sem saber o que é que a pessoa de fora precisa, porque a gente pode estar a desenvolver aqui uma coisa muito bonita e depois não prestar para nadinha. Já tive essa experiência. Portanto, se nós arranjarmos uma coisa útil e trouxemos para aqui, o aluno vai gostar. Porque está a ver que está a gostar, que é uma coisa útil, que aquilo que ele está a desenvolver é uma coisa útil para a sociedade. É isso que eu penso. Mas eu também não sou assim muito normal. Mas é isso, e portanto eu consigo que os alunos, quando vêm para o pé de mim, gostem. Infelizmente agora já tenho poucos, porque já estou aposentada. Eu já estou aposentada. Mas continuo a orientar teses de doutoramento. Mas isso porque eles nunca mais acabam. Porque são teses muito difíceis, eles nunca mais acabam. Mas a gente tem que transmitir isso ao aluno, está a perceber? Outro aspecto que eu reparo na sua professora é que muitas vezes fala-se que a ciência tem uma linguagem muito hermética. E a professora, quando vão lá os jornalistas, quando vou eu até só conversar, saber o projeto que está a fazer, incute nos seus alunos a necessidade de explicar para a população em geral, para um leigo como eu, aquilo que está a fazer, e para não se cingir à linguagem científica, que também é muito importante. Claro, até porque depois se vai para a indústria tem que explicar dessa forma simples. Claro. Incute também essa sim, parte. porque senão não vale a pena estar a perceber, porque se eles não percebem o que é que a gente está a dizer, não vale a pena estar-lhes a explicar. E mesmo assim às vezes percebem mal. Acontece. Não, porque eu agora já exijo ler o que eu digo. Porque eu não sei o que vos aconteceu uma vez, aliás os meus alunos sabem, uma vez apareceu à minha porta um panfleto do Lidl. Conhece, já sabe a minha história, já sabe a história. Mas tenho que partilhar, eu sei, porque a pessoa já me contou. Mas... Porque houve uma altura em que nós fazemos, e continuo a fazer, sabem todos, o quitosano que é. Eu sempre trabalhei com quitosano, eu acho que até fui das primeiras pessoas neste país a trabalhar com quitosano, apesar de agora já toda a gente trabalhar com quitosano. E o quitosano, como a maior parte das pessoas sabe, é tirado dos mariscos. E, portanto, eu fui lá um colega seu ao departamento e eu estava a trabalhar com quitosano, estava lá um aluno a trabalhar com quitosano, eu tinha um monte de quitosano ali e estávamos a preparar lentes de contacto, porque o quitosano dá uns filmes muito bonitos e transparentes. E estávamos a fazer lentes de contacto. E depois o jornalista começou a falar com um aluno e o aluno não explicou bem. E o jornalista deve ter perguntado ao aluno o que é que ele estava a fazer da lente. E o aluno disse assim: eu estou a fazer esta lente com quitosano. E o jornalista deve ter perguntado ao aluno onde é que o senhor tirou o quitosano. E o aluno disse: isto sai da casca do caranguejo. Saiu no Lidl, isto é autêntico, a dizer assim: a professora Helena Gil, do Departamento de Engenharia Química, faz lentes de contato com cascas de caranguejo. O meu irmão leu isso e disse: oh mana, qualquer dia tens aí uma paleta de cascas de caranguejo para fazer lentes de contacto. Está a ver? Portanto, a gente às vezes não é suficientemente claro para os jornalistas. E por isso é que eu lhes digo: vocês, por amor de Deus, expliquem bem o que é que andam a fazer. Está a ver que eu tenho razão? Tem razão, exatamente. São Género, como foi ser aluno
desta senhora professora, que é o que nós vemos, realmente um vulcão no bom sentido, que faz imensa coisa. Eu já lhe explico, mas antes queria também agradecer ao convite para esta entrevista, às pessoas que me convidaram, e de facto não tenho experiência deste tipo de atividade de dar entrevistas, mas confirmo que de facto a engenharia Helena Gil acelera bastante quem trabalha com ela. E eu, quando vim para cá, quando fui aluno da doutora Helena Gil, já estava formado em engenharia. Eu trabalhava no Instituto dos Têxteis, isto em 1975, e precisava de aprender alguma coisa de tinturaria, e sabia que aqui em Coimbra havia um curso que era patrocinado pela FNIL, mas naquela época, de 75, toda a gente que se lembra dessa época, houve assim alguma convulsão e esse curso da FNIL deixou de ser financiado. E vim aqui falar com o professor Manuel Alves da Silva para ver se me podia integrar em alguma equipa. Ele, pode, integra-se no 5º ano de licenciatura em Química. Mas eu já estudei o que tinha a estudar. Eu só queria aprender umas coisas de tinturaria. Não. O senhor vai se inscrever no 5º ano de licenciatura em Química, frequenta as aulas todas, as disciplinas todas, e também da parte de tinturaria. Foi aí que, então aí, fui novamente, eu já tinha sido aluno do professor Alves da Silva, quando fiz aqui os preparatórios de engenharia, em 1967 e 70, foi meu professor de Química Orgânica. E depois, então, aqui já em 75, é que fui aluno dele novamente e da professora Helena Gil, e foi a base científica do resto da minha vida profissional, até hoje. Aliás, uma ligação que se manteve... Que se manteve ao longo da vida, sempre. Muitas dúvidas que a professora Helena Gil me tirou ao longo da vida, que abusava da sua paciência e do seu saber para resolver alguns problemas. E depois passou para a parte da indústria e procurou sempre também a cooperação? Não. O engenheiro? Pois já não contactávamos com alguma frequência, mas eu depois, de facto, saí daqui com o 5º ano da licenciatura, foi para o professor Manuel me dar o certificado correspondente para poder pôr no currículo. Eu contava com tudo, mas durante um ano tive que voltar a estudar como nos tempos de estudante, mas foi extremamente positivo, porque, sobretudo na área da química macromolecular, a cadeira em si, a parte prática da química macromolecular, a parte prática da química têxtil e tinturaria foram muito importantes para os anos em que ainda trabalhei na indústria têxtil. Foi realmente uma ferramenta científica fundamental para eu ter capacidade de resposta na atividade que desenvolvia, mas depois abandonei a indústria têxtil passado 7, 8 anos e fiz uma passagem fugaz na refinaria de Lessa, mas foram poucos meses. Sinceramente não gostei daquilo, tinha muita arama farpada à volta. E logo pude sair dali. E depois fui trabalhar para uma fábrica de cabos elétricos. Podem achar estranho o que é que faz um engenheiro químico com especialidade em química macromolecular, claro, numa fábrica de cabos elétricos, mas o cabo elétrico tem muito plástico, não é? E muito requisitos, muito exigente. Basta pensar que um cabo elétrico numa linha de metro pode ser um propagador de chama terrível e provocar tragédias. Portanto, só para dar um exemplo, que os cabos elétricos e telecomunicações têm uma componente, uma intervenção muito grande de plástico. E o conhecimento e o que se tem vindo tudo o que tem vindo a ser desenvolvido na área da segurança e da qualidade de funcionamento depende fundamentalmente da componente plástica, porque o alumínio ou o cobre sempre lá existiram. E então eu estive nessa empresa cerca de 6 ou 7 anos e depois disso fui trabalhar para uma empresa que comercializa matérias-primas plásticas e equipamento de transformação para desenvolver os produtos novos que as petroquímicas da Europa desenvolviam para os apresentar aqui em Portugal. Isso levou-me a intervir muito na indústria automóvel. A indústria automóvel é outro grande consumidor de material plástico. Não sei se tem ideia de quanta quantidade de plástico hoje em dia está contida num automóvel moderno. Pois, confesso que não tenho ideia nenhuma. Anda dos 180 e os 200 quilos. Há 40, 50 anos nem 100 quilos levava. A indústria elétrica continua a ser um grande consumidor. A indústria da embalagem, essa, enfim, não tem dúvida nenhuma.
E é basicamente a minha atividade ainda hoje, é fazer desenvolvimento de materiais e ensinar, não a nível universitário ou docente, mas alguma atividade formativa aos engenheiros e aos responsáveis das empresas na área da transformação de plástico. Portanto, rapidamente. Também. Normalmente ainda se fala muito, aliás, vai sendo um tema mais ou menos recorrente, embora eu acho que tem evoluído muito nos últimos tempos, a ligação ou a ausência de ligação entre a universidade e a indústria. Por um lado, os investigadores queixam-se que os prazos da indústria não são compatíveis do desenvolvimento de ciência. Por seu lado, a indústria diz que a ciência não responde rapidamente aos seus problemas. Esta pergunta é para os dois. Como é que se encontra este equilíbrio? Responda a esta. Em que domínio geográfico Não vai fugir, em que domínio geográfico é que encontra essa é em Portugal ou acha que é uma questão genérica? Eu estou a falar em Portugal do que vou lendo e que vou acompanhando. Não tenho essa dimensão à escala do global. É curioso que às vezes vou sabendo, e desconhecia também, não sou cientista, mas desconhecia, por exemplo, que existiam olheiros tecnológicos, que é uma coisa muito engraçada, que eu não fazia ideia que existiam, em que a indústria vinha exatamente ver se os cientistas respondiam a um determinado número de problemas. Mas como é que vê esta relação? É uma relação difícil? É difícil porque a engenharia tem uma perspectiva da sociedade diferente do cientista, sem desprezo nenhum deles. São maneiras, são processos de trabalho e um pouco desfasados, sem dúvida nenhuma que é. Mas agora não sei de facto quem é que é o responsável por esse desfazamento, ou a indústria. Eu acho que a raiz do problema está na sociedade propriamente dita, que exige cada vez mais e mais depressa soluções para determinadas coisas. Então, na área da medicina, só para dar um exemplo, a medicina cada vez exige mais rapidez na solução dos problemas de saúde. E isso, às vezes, não é compatível com o tempo disponível ou com a necessidade de tempo para realizar uma série de experiências e de estudos e procedimentos para se encontrar uma solução fiável. Na indústria dos bens consumíveis, como a indústria automóvel, a indústria elétrica, a pressão é, sobretudo, a pressão financeira. Isto, a razão, a interpretação que eu dou desse desfazamento acentuou-se muito a partir dos anos 80, quando a finança abafou a engenharia. Porque hoje quem faz essa exigência aos engenheiros são as entidades financeiras, que têm que ter o lucro muito rapidamente. Eu dou-lhe um exemplo muito simples. Não sei se estou a demorar muito tempo. Não, força, conversa. Eu tenho trabalho e trabalhei muito com petroquímicas multinacionais de grande nome, e aí pelos anos 80, fins dos anos 80, início dos anos 90, há uma revolução de mentalidade enorme nos objetivos das grandes empresas. É a época do reengineering, do double digit growth, portanto, da pressão do Wall Street nos lucros rápidos, fazer dinheiro a partir de dinheiro e não a partir da realidade da vida e da realidade disponível nas universidades, nas indústrias. E de facto, isso cria uma pressão enorme sobre a engenharia. A engenharia depois cria pressão sobre a investigação para responder aos requisitos que depois deem meios às empresas de produzir mais-valias rapidamente. Ora, a produção dessas mais-valias não é compatível com a necessidade de mais-valias que as bolsas de valores pedem. E depois transmitem para a sociedade essa ideia que existe de facto, mas não é um divórcio ou uma luta entre engenheiros e cientistas, de modo algum. Os engenheiros percebem muito bem o que se passa. O que são é fortemente pressionados pela pressão financeira para encontrar mais-valias o mais rapidamente possível. Sr. Professora, eu coloco-lhe então a questão um bocadinho diferente. A Sra. Professora tem imensos projetos com a indústria. Pelo menos não tenho assim tantos, mas tem vários. Eu pelo menos já dei conta de vários. Sente essa pressão da indústria? Sim. Professora Helena, temos que encontrar uma solução rápida. Sim, também, mas eu concordo aqui com os senhores. Também eles têm pressão, mas eles às vezes também compreendem, eles têm pressão, mas eles também se ajustam um bocado aos nossos problemas e são compreensivos. A gente também se adapta bem e conseguimos resolver o problema. Nunca tive assim grandes problemas. Naqueles projetos que a gente tem, também nunca tive assim grandes problemas, não.
Mas entendo que a transferência de conhecimento é de facto também uma importante, missão da universidade. É uma missão da universidade, que é importante nós fazermos investigação para desenvolver e para ver inovação e para ver novos desenvolvimentos. Isso é fundamental. Mas também a colaboração é sempre fundamental. Mas também agora, ultimamente, tem a ver a colaboração entre a indústria e a universidade. Eu não tenho razão de queixa nenhuma. E a sua professora aposta sempre em áreas muito diferentes, trabalha em projetos em áreas da indústria. Pode falar um bocadinho dessa diversidade, professora? Sim. Ora bem, eu tenho trabalhado mais nas áreas de... Tenho trabalhado fundamentalmente na área de... Deixa-me pensar um bocadinho. Trabalho na área das tintas, na área dos plásticos, na área de revestimentos, na área... Deixa-me pensar os projetos que tenho. Eu fui assim a passar de repentinho. São muitos, é o que eu digo. São muitos. Das luvas. Das luvas biodegradáveis. Das luvas biodegradáveis que já estão a ser feitas na Malásia. Eu não me conto essas coisas, nem então a senhora sabe, até apareceram eu sei das luvas. A senhora até me mandou para a televisão falar das luvas. Das luvas eu sei, mas já estão a ser feitas. Então não sabem das luvas, toda a gente sabe das luvas, está a ver, doutora? Mas já estão a ser feitas na Malásia. Aquela parece que correu bem, e depois e ali com o PVC, tivemos projetos com a Cine, que também correram muito bem, no desenvolvimento de tintas, no revestimento de compostos híbridos para anticorrosivos, mais. Agora sim, e mais com agora ultimamente... Da aplicação médica também? Mais das aplicações... das lentes... das lentes. As lentes intraoculares com o Oftalder, isso aqui, e com as lentes intraoculares, com adesivos biológicos... Acho que já chega. A engenharia química está presente em muitas áreas. Pois está. Que é importante, A professora falou aqui no início... Formulações, muito importantes são as formulações. Tudo aquilo que eu faço, se formos a fazer, não é diferente, são os polímeros aplicados em tudo. A base dos polímeros é formulações, é revestimentos, é tudo a mesma coisa. E aquilo que eu faço, tanto para fazer um adesivo biológico, é o mesmo que eu faço para uma tinta para pintar uma parede. A formulações é a mistura dos polímeros para depois dar no fim uma tinta ou um adesivo, ou a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Eu ao fim e ao cabo faço sempre a mesma coisa, mas tem aplicações diferentes. Não é grande variedade. Quem está de fora, quem desconhece, é muita variedade. É a mesma formulações, mas depois com aplicações diferentes, está a perceber? E com muito trabalho também, imagino. E também tenho trabalhado... Olha, o primeiro projeto que eu tive... Ainda há bocadinho estive aqui a fazer, que a doutora Emília com o Pedro Brandão, vejam lá de onde isto vem. Foi em 1978, o professor Alves da Silva, a extração do agar-agar das algas, com uma empresa da Sicomor, foi o primeiro projeto que eu tive com a Agência de Inovação. E, portanto, a partir daí é que eu comecei a fazer projetos com as empresas e temos trabalhado muito na área dos polissacarídeos e, portanto, a partir daí desenvolver géis, depois para os polímeros naturais, celulose, também trabalhei com a Sopotcel, portanto, com a celulose, olha, foi isto. São muitos. A professora falou aqui há pouco, no início da conversa, que se agora se queixam da falta de dinheiro, de materiais, naquele tempo, mas eu pergunto-lhe, estes cortes todos na ciência põem em causa também o desenvolvimento científico e o trabalho científico? Claro, pois, isso de certeza. Como é que avalia? Ainda há bocadinho eu estive a dizer uma coisa que não posso agora aqui dizer, não? Pois, eu estive há bocadinho a dizer ao engenheiro e à Emília, eu nunca tive falta de dinheiro na minha investigação, porque sempre procurei ter projetos europeus. E eu aconselho às pessoas é ter projetos europeus. Eu nunca tive falta de dinheiro para a minha investigação. Sempre procurei ter projetos europeus. E aconselho os novos, porque nós já, mas ainda ontem estive em Lisboa à procura de 2 projetos europeus. Nós temos que ir à Europa. Procurar, e agora há esses 20, 2020, eu não sei o quê, procurem projetos europeus.
que é para ajudarmos o país, está a perceber? Porque já sabemos que nós cá dentro já não há dinheiro. Eu realmente, não sei se é, eu tenho a sorte de trabalhar numa área, que é a área dos materiais poluméricos, que tem muita aplicação e tem muito chamamento da indústria, não é, Pedro? Pois tem. Tenho muita sorte eu, sobretudo a parte do norte, não é? Tenho muita sorte, nunca tive falta de dinheiro por causa disso. Porque ainda tem gente de indústrias que precisam destes materiais de inovação, materiais novos. Portanto, eu não sou uma pessoa muito boa para falar nessa área, porque não tenho tido grandes problemas. Mas entendo que a missão do cientista também é procurar esses Também apoios. temos que procurar, mas também há áreas em que tem mais dificuldade que a minha. Se for assim uma pessoa mais teórica e que é fundamental para a investigação, mas eu tenho tido muita sorte na vida porque tenho uma área muito apelativa. Depois também virar para os médicos, percebe? Que os materiais poliméricos servem para muita coisa, percebe? Serve para a medicina, serve para os plásticos, serve para as tintas. Uma área que as pessoas não se preocupam muito e que é para a veterinária. Estão a perceber? Para as agrárias agora. E os materiais poliméricos metem-se nisto tudo. E quem quiser trabalhar em materiais poliméricos, apostem nestas áreas, percebe? E, portanto, eu não sou uma pessoa muito boa para falar em falta de dinheiro, porque tenho a sorte de estar numa área com muitas aplicações, de perceber. E eu também tenho trabalhado muito com polímeros naturais, não sei. Mas a professora referiu uma coisa muito importante, é que a Vão ciência para a de Europa, base, preocupa na Europa. a teórica, não é a parte mais Mas teórica, também é muito difícil, importante. E que é essencial para depois chegar à Não, aplicação. se é a parte teórica não vamos a lado nenhum, porque nós quando fazemos as partes práticas, que são muito simpáticas para os alunos, para os industriais, mas depois eu não sou capaz de fazer, por exemplo, uma tinta, ou um revestimento, ou mesmo uma lente, mas depois tenho que interpretar aquilo. Porquê é que aquilo dá assim? Não é só ver, é preciso da química básica para explicar aquilo. E é um químico que tem que explicar aquilo. Às vezes, por isso é que o Dr. Lélio chamou lá uma química, às vezes, para explicar porque é que os engenheiros obtiveram aquilo. Porque depois é preciso um químico para explicar o que é que se passa. Não é verdade, senhores químicos? Apoiem-me. É ou não é verdade? Então não é verdade? Depois é preciso um químico para explicar como é que a molécula reagiu ali. Não é? Não é só aquilo deu, então e depois dá, então e depois dá. Porventura, as políticas deviam ser mais viradas para apoiar a ciência de base? Quer dizer, são precisas, mas a ciência de base continua a ser fundamental, não é verdade, Sr. Engenheiro? É verdade. Para explicar o que se dá, o que se vê. Não teria tido capacidade para resolver os problemas Se não fosse a ciências básicas se não tivesse também. completado a engenharia química com A tal que química. entrou na licenciatura, com a A parte química. científica. Porque para interpretar muitos dos problemas, sobretudo na transformação de plástico, que é aquela que eu acompanho mais de perto, interpretar determinados fenómenos, defeitos de produção e tudo isso, o conhecimento da construção do polímero que está em funcionamento ajuda muito a perceber muitos dos problemas que aparecem. E isso é fundamental associar as duas coisas, não é? Porque Embora a indústria procure mais a aplicação, não é? Mais as engenharias. procura a engenharia e depois serve-se das universidades para fazer desenvolvimento. Pois. Mas na área que eu trabalhei, portanto, trabalhei sempre na área do plástico e, sobretudo, nos últimos 25 anos, a acompanhar a produção de plástico, de materiais plásticos muito exigentes em termos de requisitos para determinadas aplicações, a interpretação dos próprios requisitos, daquilo que é pedido ao material, a performance que tem que ter na aplicação, não é descodificável só com o que se aprende na engenharia. E repare, eu sou de uma época em que a engenharia, o curso de engenharia tinha uma componente científica pesada, que eram os primeiros 3 anos preparatórios, que eram feitos na Faculdade de Ciências, em que nós tínhamos que fazer as cadeiras das ciências básicas todas, da química analítica, da química orgânica, das matemáticas, tudo isso. E mesmo assim, quer dizer, não, de certeza absoluta que eu não teria a capacidade que fui adquirindo ao longo da vida se não tivesse tido o conhecimento da química macromolecular que consegui aqui com a ajuda da doutora Helena Gil e do professor Manuel Alves da Silva, não é?
é indispensável. E também aprender a tal linguagem para transmitir às pessoas que lidam com os problemas, para lhes explicar que nem sempre é fácil. Que nem sempre é fácil, porque os nossos interlocutores continuam a ter um déficit grande em termos de formação científica. Mesmo as engenharias, enfim, de base, ou esquecem, ou, enfim, às vezes é difícil transmitir. A indústria também aposta pouco na investigação, no desenvolvimento de investigação, sobretudo também tendo em conta o nosso panorama. A área que eu conheço enfim, não faz propriamente investigação em Portugal. É raro. Pois é alguma coisa. Espera pelos desenvolvimentos feitos no estrangeiro. Na área que eu trabalho, porquê? Porque a área em que eu estou mais envolvido é uma área de produtos de consumo, automóvel, elétrico, embalagem e tudo isso. Portanto, os desenvolvimentos já vêm quase todos feitos. O desenvolvimento é feito cá ao transmitir ao potencial utilizador ou ao cliente que este material é apropriado para esta aplicação. Mas desenvolvimento do género do que faz a professora Helena Gil, aqui a indústria portuguesa, na minha área, que é do plástico de consumo, é menos exigente. A área médica, a área farmacêutica, a área veterinária, onde eu também intervenho por vezes, mas já, digamos, com a receita feita. É evidente que precisa isso aí já tem muito mais consumo em Portugal, mas eu também devo dizer, sem estar a bajular aqui a minha professora, em grande parte é trabalho da professora Helena Gil e de outros cientistas concentrados nesta universidade e mais algumas em Portugal, que têm capacidade para dar resposta a isso. Mas são áreas muito já mais sofisticadas dos polímeros, na área mais da grande indústria, portanto já tem uma perspectiva um pouco diferente. Antes de passar a palavra à professora, qual foi o maior ou melhor ensinamento que a professora Helena lhe transmitiu? É difícil distinguir, mas de facto é o entusiasmo pelo saber. Acho que foi a variável mais importante de que ela me transmitiu, o entusiasmo por ficar a saber e logo a seguir o saber fazer. Agora, eu quero era muito rápido, muito pressionado. Eu na altura tinha 20 e tal anos, achava aquilo muito forte, mas tinha razão. É exatamente algo que distingue a professora Helena, que é numa área, tendo a idade que tem, com todo o respeito, não é? Normalmente, que é quando se vai pedir uma entrevista, por exemplo, explicar, que poderia queria ser a professora a explicar, e faz questão de, digamos assim, empurrar para a frente os alunos já não, porque a gente tem que mandar os novos à frente, que agora já não sou eu, agora tem que ser eles. A gente tem que saber mandar os novos à frente e ficamos para trás. E costumou também um conjunto de uma nova geração de cientistas. Eu vejo lá no seu departamento muitos que foram. Sim, agora tem que ser os novos. Eu agora já fico para trás. Não fica nada para trás. Tem que ser, é a vida. Não se nota muito. Porque não... Mas tem que me deixar para trás, tem que me mandar embora. Só quando eles me mandarem fecharem a porta. Não fecham, não. Tem que me fechar a porta e dizer se fecharem a porta, podem fechá-la de vez. Tem que ser. Diga. Acha que são desafios diferentes, com toda a certeza, tendo em conta quando começou e tendo em conta a atualidade da nova geração de cientistas que trabalham com a sua professora e no ensino da química e toda esta rapidez que o engenheiro falou, na pressão do dinheiro. Como é que vê os seus meninos, passa a expressão, os seus novos cientistas com os quais ainda lida todos os dias, porque eu vejo sempre a sua professora no departamento, sempre que lá vou. Mas não estou lá sempre. Mas o que é que te perguntou? Como é que vê a postura deles comparado com são melhores que eu. Pronto. Só cada vez melhor, até porque têm outras facilidades, está a perceber? Como por exemplo, Sr. Professor? Meu Deus, as novas tecnologias, conseguem fazer as coisas muito mais depressa do que eu fazia. Não sou capaz de dizer. A dedicação é diferente, não sei. Mas não sou é mais ou dizer. menos, ou é só diferente? É só diferente. É diferente. Eu acho que não nos podemos comparar as coisas.
eles também se dedicam à sua maneira. Não sei, é diferente, eu não sou capaz de comparar. Porque eles também se dedicam à sua maneira, fazem a evolução das coisas à sua maneira, com as novas tecnologias. Eu não posso dizer que me dedicava mais às coisas que eles que não. Porque eles também se dedicam muito às coisas. Não sei. Eles também gostam do que fazem. Engenheiro, quer dar algum contributo? Cada coisa na sua época, não é? Eu faria uma distinção entre a sabedoria e o conhecimento e a informação. A sabedoria, para mim, é o somatório da informação mais conhecimento. E aquilo que talvez possa distinguir superiormente a professora Helena Gil e a sua geração é que acumularam muito conhecimento ao longo da vida. Portanto, o acesso à informação hoje é igual para ela como é para os mais novos. O que ela tem é o conhecimento adquirido ao longo dos anos. Ou seja, o somatório em termos de valor final de sabedoria é enorme comparado com os mais novos, sem desprezo para os mais novos, mas é de facto, para quem se interessa pela vida profissional ao longo da vida, é evidente que ao fim de 30, 40 anos de profissão, a sabedoria final acumulada é inegavelmente superior aos mais novos, mas eles também vão para velhos, também hão de chegar a Deus deles conhecer chegar a esse patamar. Não é? Professor, uma qualidade que para mim é uma qualidade que é a disponibilidade e a forma positiva como a professora enfrenta sempre as coisas, o dia a dia, é sempre disponível. Eu não me lembro de ter pedido algo e a professora, só se fosse mesmo todo impossível. Essa filosofia de vida é muito interessante. Porque a minha mãe ensinou-me o seguinte: não faças a ninguém o que não gostas que te façam a ti. E pronto, é só isto. Sangeno, aqui que a professora Helena não nos ouve, como é que definiria a ser professora? Pequenina, rabugenta. Com essa que eu não estava a contar. Responda a esta. Eu tinha que responder de uma forma elogiosa e sem ser para estar só para ser agradável e sem ser apenas para a entrevista. Não, porque a professora Helena também é muito frontal. Sim. É uma característica que tem, pelo menos. Sempre avaliei assim, é muito disponível, muito frontal, e com esta genica realmente, como ela também diz, brutal mesmo, desconcertante até. Por isso é que é difícil encontrar os adjetivos, que praticamente já os mencionou todos, de maneira que... É melhor não responder, Pedro. Não, já está respondido, mas é difícil sintetizar num único, em um ou dois adjetivos o que caracterizar a professora Helena Gil, mas é de facto uma pessoa com quem se pode contar. Isso pode. Sr. Professor, agora vou-lhe fazer para terminar. Olha, eu só tenho pena de uma coisa, é não ter menos 20 anos. Ainda tinha tanto. Mantém a genica toda. Ainda tinha tanto. Agora é que a gente tem as ideias assim, mais ideias, não é? Eu sou professor de ter, eu já não acompanho assim. Ainda há assim, a gente ainda tem assim às vezes ideias, mas depois assim, já tenho que deixar aos mais novos. É o que eu penso, tenho que deixar aos novos, já não posso fazer. Por falar nisso mesmo, pergunto-lhe qual é o maior desafio que acha... Olha, estava-me a perguntar. Nada difícil. Não, o maior desafio que acha que nos próximos tempos, nos próximos anos, vão ser colocados ao ensino da química, da engenharia química? Não sei. Não quer pensar nisso? Não sei, não faço a mínima ideia. Olha, eu aqui há um ano e pouco, ou há 2 anos, pediram-me para fazer uma pequena palestra na Universidade de Aveiro aos alunos de Engenharia Química, de todos os anos, para lhes transmitir, enfim, alguma experiência da minha vida profissional e encorajá-los a prosseguirem na Engenharia Química. E acho que, enfim, não sei que sucesso é que tive, porque entretanto não tive seguimento disso, mas eu continuo. Porque alguém dos mais novos me pede, enfim, alguma indicação sobre a orientação profissional, enfim, para a minha mulher é engenheira química, a minha filha é engenheira química, casou com um engenheiro químico. O cão que eu tive é que não era engenheiro químico.
Eu tento, enfim, induzir as pessoas que me pedem alguma ajuda na escolha da vocação, dou-lhes as vantagens, entre aspas, de ser engenheiro químico. É uma engenharia mais, aquilo que eu sinto é que é mais generalista que as outras engenharias. A engenharia química abrange uma quantidade de aplicações que as outras engenharias, enfim, sem qualquer desprezo, como é óbvio, mas o currículo de um engenheiro químico é muito completo e dá-lhe capacidade de responder a requisitos de profissionais muito vastos. E num país com a estrutura industrial que nós temos, com pequena e média indústria, a engenharia química continua a ter potencial de emprego, apesar da crise toda, porque, repare, Portugal é extremamente conhecido como um produtor de moldes dos melhores do mundo, e continua a ser. Os moldes são para transformar plástico. Isso trouxe para Portugal, desde há uns 30 ou 40 anos para cá, um desenvolvimento enorme na indústria do plástico. A indústria do plástico consome engenheiros químicos em todos os domínios, na produção, no controle de qualidade, mesmo na gestão, porque é muito generalista. Na área médica, na área da embalagem. Portanto, eu continuo a pensar que a engenharia química, apesar da situação de crise que vivemos há muito tempo, continua a ser uma profissão que, apesar de tudo, tem uma empregabilidade mais fácil, se aqui ainda há alguma facilidade, do que a maior parte das outras engenharias, precisamente por causa da vastidão de área que cobre. Eu encontro a engenharia química, aliás, há um bocado quando perguntava à professora Helena Gil sobre a população feminina dos cursos, a engenharia química sempre teve uma componente feminina enorme. No meu curso, que acabou em 72, tinha 90, na Faculdade de Engenharia do Porto, tinha 90 alunos finalistas. Metade eram mulheres e metade eram homens, já na época. Claro que depois, enfim, a situação do país também sofreu convulsões e a maior parte das minhas colegas foi para o ensino, que é outra das aplicações, outra das, enfim, agora não, porque não há essa facilidade. Sim, mas isto também foi envelhecendo, a população foi envelhecendo muito, não é? Mas eu encontro, eu visito centenas de fábricas aqui em Portugal com a aplicação de materiais plásticos e encontro muita colega em engenharia química, engenharia de polímeros também, que há uma licenciatura na Universidade do Minho. Sim. E que conseguem encontrar trabalho com relativa facilidade. Atualmente até talvez mais facilidade que os informáticos, porque os informáticos sempre tiveram grande procura. Sim, aliás, a engenharia informática continua em grande, exato. Sra. Professora, mas um conselho com certeza, e até porque a Sra. Professora tem trabalhado muito, é trabalhar em rede, não é? Isso será sempre importante e não às vezes nos fechamos nas nossas... Não, isso é fundamental, a trabalhar em rede sempre. Isso é fundamental, trabalhar sempre em colaboração, tanto nacional como internacional. Isso é fundamental. Uma pessoa não se pode fechar. Isso é fundamental, trabalhar em rede. Sempre. Só para terminar, e já fugindo um pouco do âmbito da química, mas talvez também foi uma época de... Eu já não sei se sou química, já não sei se sou química, sou engenheiro, já não sei se sou química. Já sou tudo, São já sou química, sou bióloga, sou tudo, já sei tudo. Já falou da bioquímica, da química, da física... A química dá para tudo. Pronto. Diga. Só porque estamos em vésperas de comemorar os 40 anos da Revolução de Abril e porque, fazendo um pouco de Batista Bastos, onde é que estava no 25 de Abril? Como é que viveu o 25 de Abril? Onde é que eu estava no 25 de Abril? Estava aqui. Ainda há bocadinho vínhamos a comentar isto. Eu sou muito feliz, e o doutor porque passei o 25 de Abril, eu sou antes do 25 de Abril, passámos aqui a Revolução do 25 de Abril, passámos aqui a Revolução pós 25 de Abril, passámos tudo. Antes de 25 de Abril, como é que foi? Estávamos aqui, não foi? E depois não estava aqui. Estava a dar aulas, não foi? Eu estava aqui na Universidade de Coimbra.
E o que é que quer que eu diga? Como é que, se aconteceu algo de especial, como é que foi viver, se foi invadida, se não foi, como é que foi aqui a Eu não tive problemas nenhum antes de 25 de Abril, eu dava as aulas, o Dr. Alves Aceba dava as práticas, ele dava as teóricas. Depois foi complicado, foi quando foi a passagem de 25 de Abril, tivemos aquela complicação toda, depois tivemos os plenários, tivemos a revolução toda dos alunos com as práticas, depois queríamos aquelas passagens todas que os alunos não queriam notas. Depois o Dr. Alves Aceba manteve aqui que tinha que se dar as notas, sempre. Depois, eu lembro-me das práticas, depois eu chumbava os alunos na mesma, como se não tivesse havido 25 de Abril. Eu lembro-me, não sei se alguém era meu aluno na altura. Há aqui alguém, não são todos mais. Isso já foi depois, em 75. Mas a Emília era a nossa aluna na altura. Não, eu fui em 75. Pronto, 75. Mas acho que foi nessa altura precisamente. Não, Sim, isso que aí era era para os ouvir as plenários. passagens administrativas. Que era para, e depois não houve, não senhor, ali com o Dr. Alves Aceba. E havia chumbo, que o Dr. Alves Aceba havia. E eu lembro que até tive problemas uma vez para prover um aluno nas práticas. O Dr. Alves Aceba tinha passado nas teóricas, eu não pude passar. Depois o Dr. Alves Aceba só me disse assim: veja lá se esperam em alguma esquina. Mas nunca me esperaram numa esquina. Mas não tivemos nada, só tivemos problemas depois foi com os plenários, nos saneamentos, mas não tive assim grandes. Tínhamos, quer saber, antes de 25 de Abril. No ano da Revolução. No ano da Revolução foi assim um bocado complicado, mas foi mais naquele, no 75, é que tivemos assim mais problemas aqui com a Revolução, com os saneamentos, com os plenários, depois com as aulas práticas e teóricas, houve mais assim turbulência com as aulas. Depois tudo voltou à normalidade. ao seu Sim. Para terminar, Sra. Professora, continua a ir ao departamento? Sempre, todos os dias, só quando estou doente é que lá não vou. Ou quando estou cansada. Deve ser pouquíssimas vezes, não é? Pronto, sim. Mas tenho que deixar de lá ir porque qualquer dia até já não gostam de lá ver. Não, isso não é verdade, Sra. Professora. Sim. Eu só lhe estava a perguntar isto porque é a paixão que tem por aquele departamento, pelos seus alunos, pelos seus... Eu acho que qualquer pessoa que esteja aqui, e o Dr. Fumzi deve ser minha opinião, quando nós nos dedicamos aqui ao ensino e quando nos dedicamos a uma casa destas, e se gostamos daquilo que andamos a fazer, depois é difícil deixar. Muito bem. Eu acho que é a opinião de qualquer pessoa. Sra. Professora, quer dizer algo mais? Só quero agradecer a presença de todos, desejar muitas felicidades, desejar aos jovens para não perder a fé no futuro, que vocês têm muito para dar. Agarrem-se a isto, porque o futuro do país está nas vossas mãos. E não estejam sempre a queixar do que não têm. Vocês é que têm de desenvolver o Portugal para que seja melhor. Não estejam sempre a dizer que não temos isto, não temos aquilo, não temos isto. Não tem porque vocês não querem, porque vocês é que têm que modificar o Portugal para ele ir para a frente. Vocês é que têm que fazer pressão e modificar o que está mal. Ouviram? É só isto que eu vos tenho que dizer. Modifique o que está mal para ficar melhor. Força! Né? Para o futuro, está bem? Sra. Professora, foi um prazer. Obrigada. Novamente conversar com a Sra. Professora. Sr. Engenheiro, muito obrigada. Muito obrigado também.